Olá, meus alunos da primeira série ITA, tá? Tanto do Barão de Estudos quanto do Parquelândia. Eu trouxe para vocês aqui, tá? O início da progressão geométrica, tá? Contexto de progressão geométrica, tá? Vamos trabalhar os conceitos básicos de uma progressão geométrica, assim como a gente fez na progressão aritmética e assim como a gente fez na progressão harmônica, ok? Esses conceitos básicos vão até as notações especiais. E a gente vai trabalhar algumas questões já relacionando PGs de pequena quantidade de itens, tá? De termos. 3 termos, 4 termos, 5 termos, ok? E o conceito básico de razão. Assim como também a classificação de algumas PGs, ok? Vamos dar início então. Veja, a definição, tá? Vamos diminuir aqui a imagem. Definição. Chama-se progressão geométrica uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Eu tenho o primeiro termo, o A1, que é A, e os próximos termos eles seguem a seguinte definição. A n é igual a n menos 1 vezes Q. Ou seja, o próximo termo de uma PG é o anterior vezes a razão. Né? Para qualquer n pertencente aos naturais, tal que n tem que ser maior ou igual a 2, obviamente. Em que A e Q são números dados reais dados. Assim, uma PG é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante Q dada. Eis alguns exemplos, tá? Então, primeiro exemplo aí, 1, 2, 4, 8 e 16, dá para perceber que o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Átila, a razão aqui, ó, vejam, tá? A minha razão, ela não é mais caracterizada por R, para não haver uma confusão, tá? Para não existir uma confusão com a razão da PA, ok? O segundo exemplo eu tenho menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Veja então que o primeiro termo, o A1, é menos 1, ó. E a razão é 2. Mas como é que eu posso descobrir essa razão, tá? Sem ser apenas observando a PG? Tá? Nesse caso, eu posso dizer que a minha razão, ó, se eu trouxer para cá, eu vou ter que a minha razão, que a gente chama de Q, eu posso pegar um termo posterior, na PA a gente fazia o quê? Pegar o termo posterior e diminuir do termo anterior. Aqui a gente vai dividir, ó. Então a gente divide o termo posterior pelo anterior, isso vai ser igual a 2. Veja que é fato. A razão é igual a 2. E assim por diante, tá? E aí a gente vai observar um terceiro exemplo, a terceira PG, em que o A1 é 1 e a razão é 1 terço. O quarto exemplo, A1 é menos 54 e a razão é 1 terço. E assim por diante, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui na classificação disso. Classificação. As progressões geométricas podem ser classificadas em 5 categorias. Então é bom observar isso. Primeira categoria, eu posso ter uma PG crescente, tá? Quando é que a PG é crescente? PG com termos positivos, a razão vai ter que ser maior que 1 para ela ser crescente. PG com termos negativos, a razão tem que estar entre 0 e 1. Certo? Segunda classificação, elas são constantes. Quando é que a PG é constante? Quando a razão for 1, isso é bem óbvio, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se o primeiro termo for 3 e a razão for 1, o próximo 3 é 3 vezes 1, o próximo termo é 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 1, que é 3, ou seja, eu tenho uma PG constante, ok? Então, razão 1. Na PA, para que eu tenha uma PA constante, eu tinha que ter razão igual a 0. Na PG, igual a 1, ok? Terceiro, quando é que a PG é decrescente? PG com termos positivos. Agora, ó, PG com termos positivos e a razão entre 0 e 1. Ok? Então ela pode ser crescente, constante, decrescente, cada uma com a sua característica. Tá? B, PG com termos negativos. Aí a razão tem que ser maior que 1. Ok? Para que ela seja uma PG, ó, para que ela seja uma PG decrescente. Então, quando ela tiver termos positivos, a razão tem que estar entre 0 e 1. Quando ela tiver termos negativos, a razão tem que ser maior que 1, ok? Alternantes. Então, isso aqui é bem importante, ó. Essa quarta classificação.
São as PGs em que cada termo tem sinal contrário ao termo anterior. Isso ocorre quando Q é menor que zero, quando a razão é menor que zero. Então, por exemplo, se o primeiro termo for 2 e a razão for menos 2, o próximo termo vai ser menos 4, o próximo termo vai ser 8, o próximo termo vai ser menos 16 e assim por diante em uma PG infinita. Ok? Tranquilo aí? Estacionárias. Estacionárias. São as PGs em que o A1 é diferente de zero, o A2 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a zero. Isso ocorre quando a razão é zero. Então, por exemplo, se o primeiro termo for 3 e a razão for zero, então o próximo termo é zero, o próximo termo é zero, o próximo termo é zero e assim por diante. Então, essa é chamada PG estacionária. Ok? Vamos então, tá? Observar as notações especiais. Veja, isso aqui é muito importante, tá? Para a obtenção de uma PG com 3 ou 4, 3, 4 ou 5 termos, é muito prática a notação seguinte. PG de 3 termos, tá? A gente já viu isso, essas notações especiais lá na PA, né? Agora vamos ver com a PG. PG de 3 termos, a gente pode dizer que é x, x vezes q, x vezes q ao quadrado. Tá? Mas não é a melhor forma de representar. A melhor forma seria o quê? X sobre q, x e x vezes q. Tá? Então a gente dá para perceber aqui que a nossa razãozinha é Q. O problema está aqui, ó, para 4 termos. Porque normalmente eu vou ter x, x vezes q, x vezes q ao quadrado e x vezes q ao cubo. Tá? Mas como representar dessa forma para ficar mais fácil de cancelar quando eu tiver uma situação em que ele me dá soma e produto, por exemplo? Tá? A melhor forma de representar é essa. Sendo que, se eu observar, quem vai ser a razão aqui, ó, tá? Quem vai ser a razão? Vai ser x, y ao cubo, sobre, opa, vamos dar uma voltadinha aqui, tá? Vamos, pronto. Vezes, sobre x, y, tá? Peguei o quarto termo e o terceiro termo. Simplificando aqui x com x e um y, eu vou ter que é y ao quadrado. Ou seja, a razão é igual a y ao quadrado. Nesse caso aqui, a razão é y ao quadrado, tá? Então, eu fiz só essa substituiçãozinha, chamei de y, coloquei esse y porque você podia perguntar de onde veio esse y, né? Então tá aí, o y é exatamente para que eu possa ajustar essa PG para ela ficar bem tranquila de trabalhar, ok? Então a razão aí nessa PG é y ao quadrado. Veja que a de 5 termos segue a mesma definição aqui da primeira, de 3 termos, ok? Então, tranquilinha. Razão Q normal, ok? Vamos dar início então à resolução dos nossos exercícios, tá? Vamos tentar aqui. Só um minutinho. Vamos começar então os exercícios, ok? Beleza. Questão de número 94. Uma falhazinha aqui, mas nada que a gente não possa resolver, né? Então a questão número 94 diz o seguinte: sabendo que x, então vamos ajustar esse negócio. X mais 9 e x mais 45 estão em PG. Então isso aqui é uma PG. Determine o valor de x. Tá? A gente quer determinar então aí o valor de x. Como é que vai ficar, né? Ora, eu posso trabalhar com razão igual a razão, ou seja, x mais 9 sobre x, isso é igual a x mais 45 sobre x mais 9. Veja que a gente aqui já começa a observar uma coisa interessante. Ó. Se eu multiplicar aqui meios por extremos, eu vou ter o seguinte, que x mais 9... Tá? Perdão aqui, mais uma vez. Pronto. Eu tenho que x mais 9
ao quadrado, isso vai ser x vezes x mais 45, ó. Ok? Tudo tranquilo. Então, o que é que eu começo a observar? Eu começo a observar que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. É interessante isso. Então, eu tenho aqui o seguinte, que x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 18x, mais o quadrado do segundo, ou seja, 81, é igual. Fazendo a distributiva, eu tenho que x ao quadrado mais 45x. Veja que interessante, eu posso cancelar aqui o x ao quadrado com x ao quadrado. Então, eu vou ter 45x menos 18x é igual a 81. Ok? Então, eu tenho que 27x é igual a 81. Então, Ashley, a gente pode dizer que isso aqui, que x vai ser igual a 81 sobre 27. Então, x é igual a 3. Beleza, ele só queria o valor de x, acho. Então, nós descobrimos esse valor de x, ok? Vamos para uma próxima. Questão 97. Há 10 anos, o preço de certa mercadoria era de 1 mais x reais. Há 5 anos, era de 13 mais x reais. Tá? E hoje é de quanto, Átila? Hoje é 49 mais x reais. Sabendo que tal aumento deu-se em progressão geométrica e de 5 em 5 anos, determine a razão do aumento. Então ele quer a razão desse negócio, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na ordem. Então, 1 mais x, 13 mais x, formando a minha PG, tá? E 49 mais x. Pronto. Então, tendo essa situação, ficou fácil, porque eu posso dizer que o quadrado do termo central, tá, pela definição da razão, é igual a 1 mais x vezes 49 mais x. Então, eu posso dizer que o quadrado do primeiro, 169, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 26x, mais x ao quadrado. Isso é igual a, fazendo a distributiva aqui, eu tenho 49 mais x, mais 49x, mais x ao quadrado. Ok? Mesma forma, eu posso cancelar aqui o x ao quadrado com x ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, 50, tá? 50x de um lado, menos 26, então eu vou ter 24x, dando uma ajustada na equação. Ok? E 169 menos 49 dá 120. Então, acho que x é igual a 120 dividido por 24, x é igual a 5. Tá? Então, ele quer a razão, determine a razão do aumento. Então, como é que vai ser, então, a minha PG? Vai ser 1 mais 5, que é 6. Vai ser 13 mais 5, que é 18. E vai ser 49 mais 5, que é 54. Então, perceba que a razão vai ser quem? 18 dividido por 6. Então, minha razão é igual a 3. Ok? Tudo tranquilo? Definição, conceitos básicos de PG, tá certo? Na próxima aula a gente vai começar a aprofundar mais esse assunto. Vamos para mais uma situação. Voltando aqui. 97 foi essa questão, a 102, tá certo? Obtenha a PG de 4 elementos em que a soma dos dois primeiros é 12 e a soma dos dois últimos é 300. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Mais uma PG de 4 elementos. Então, a gente pode dizer que essa PG vai ser x sobre y ao cubo, x sobre y, xy, lembra lá da definição? E x y ao cubo, tá? Então, essa é uma forma de representar uma PG de 4 termos. Veja que ele diz o seguinte, que a soma dos dois primeiros é 12. Então, vamos trabalhar aqui com essa soma dos dois primeiros, acha? Vai ficar x sobre y ao cubo mais x sobre y
é igual a 12. Ok? E eu tenho, então, que isso vai ser o quê? Vamos dar uma ajustada aqui, ó. Tirando mmcy ao cubo, então eu tenho que x mais xy ao quadrado é igual a 12y ao cubo. Ok? Vamos eliminar aqui o mmc, então eu tenho que x mais xy ao quadrado é igual a 12y ao cubo. Ok? Até aí tudo tranquilo, não é isso? Observe então aqui, ó. Eu tenho essa situação, tá? Eu preciso de uma outra situação, mas ele me deu. Qual foi a outra situação que ele me deu? Ele disse que a soma dos dois últimos é 300. Então, xy mais xy ao cubo, isso é igual a 300. Olha que interessante. Tá? Então, eu tenho essa situação aí. Observe o seguinte, tá? O que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que eu tenho essas duas situações, então eu tenho que trabalhar de uma forma, tá, que eu possa observar bem essas duas equações que eu tenho. Uma característica que a gente já sabe é que a razão aqui, né, ó, vai ser xy ao cubo sobre xy. Ou seja, simplificando esse negócio, eu tenho que é y ao quadrado. Ou seja, a razão Q é igual a y ao quadrado. Ok? Então aí tudo tranquilo, né? Mas, Átila, como é que a gente vai fazer então esse negócio, já que eu só tenho essas duas situações? Se você perceber aqui, ó, se a gente colocar y em evidência aqui, vai ficar x mais xy ao quadrado é igual a 300. Ok? Bem fácil de perceber isso aqui, tá? Se você observar, x mais xy ao quadrado é igual a 12y ao cubo. Então, y vezes 12y ao cubo é igual a 300. Então, eu posso dizer que 12y à quarta é igual a 300. Então, y à quarta é igual a 25. Então, Átila, y vai ser igual a raiz quarta de 25. Ora, mas raiz quarta de 25, Átila, se a gente fizer aqui raiz quarta de 25, isso é igual a raiz quadrada de 5, né? Simplificando aí eu vou ter raiz quadrada de 5. Opa! Então eu posso descobrir aqui a minha razão. A razão vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou seja, a razão é igual a 5. Ó, partezinha interessante, né? A minha razão vai ser igual a 5. Então, já é muita coisa isso, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos transferir aqui a telinha lá para cima. A gente poder usar esse espaço aqui. Vamos lá. Continuando. Átila, mas eu já sei o y. Tá. Se a gente substituir nessa primeira equação, vamos chamar essa equaçãozinha aqui de 1. Se a gente pegar aqui essa primeira equação, tá, que a gente achou, e a gente for substituir, então eu vou ter o seguinte, ó. Lembrando, y ao quadrado é igual à minha razão. Ok? Então vamos substituir o y. Eu vou ter o seguinte, x mais, tá? X mais. Vamos pegar, certo? X mais x vezes raiz de 5 ao quadrado é igual a 12 vezes y ao cubo. Ou seja, raiz de 5 ao cubo. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho que x mais 5x, simplificando aqui, é igual a 12. Vai sair um 5 daqui, ó. Então, 12 dá 60 vezes raiz de 5. Ficou só raiz de 5 aqui. Ok? Então, 6x é igual a 60 raiz de 5. Então, x, Átila, ó, vai ser 10 raiz de 5. Ora, x é igual a 10 raiz de 5.
Vamos ver então como é que fica, Aslan, essa situaçãozinha bem aqui, ó. Quanto é que é esse termo aqui? Ele é xy. Então perceba, isso aqui vai ser 10 raiz de 5 vezes raiz de 5. Tá? Então a gente pode dizer, Aslan, que isso aqui é 50. Ora, se isso aqui é 50 e a minha razão é 5, morreu a questão, porque esse próximo termo aqui, ó, vai ser 250, já que é vezes 5. Esse termozinho aqui, ó, vai ser 10 e esse termozinho aqui vai ser 2. Então a minha PG é 2, 10, 50 e 250. Veja que é assim para perceber que isso é verdade, ó, porque os dois primeiros a soma tem que dar 12 e os dois últimos a soma tem que dar 300. E a minha questão está feita bonitinha, ok? Fazer o seguinte, nós vamos ter uma aula pelo Google Meet, nós vamos ter uma aula de forma virtual, mas vamos estar todo mundo nessa aula, né, de forma online, tá? E a gente vai ver mais alguns exemplos, vai tirar alguma dúvida que você não tenha entendido dessa aula, ok? Beijão e até a próxima.